Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito importante para todos nós. Atentados terroristas islâmicos no Brasil e a sua relação com a migração. Nós já tivemos atentados islâmicos aqui no Brasil? Sim, mas nós vamos falar sobre a importância da migração também. Ora, todos nós sabemos que o Brasil é um país altamente miscigenado. Nós somos o país de pessoas mais bonitas do mundo por causa dessa grande miscigenação. Aqui no Brasil se aceita qualquer cor de pele, qualquer tipo de cabelo, qualquer cor dos olhos. Ora, o que seria do Brasil? Imaginem só, o que seria hoje, tá, do Brasil sem o japonês? O japonês é um povo que chega aqui no Brasil tranquilamente, não precisa aprender nenhuma outra língua, que ele vai encontrar locais onde as pessoas falam o japonês fluentemente. O que seria do Brasil sem o italiano? Hoje nós brasileiros somos um dos poucos povos do mundo que sabemos que se você amarrar o italiano, ele não fala, que ele fala com as mãos, parla com as mãos. O que seria do Brasil sem o espanhol? O que seria do Brasil sem a migração árabe cristã e os judeus juntos no Saara, na região do Saara, no centro do Rio de Janeiro? O que seria do Brasil sem os portugueses? Ora, nossa pátria-mãe. O que seria do Brasil sem os angolanos? O que seria do Brasil sem os ucranianos? Sim, nós temos aqui no Brasil colônias ucranianas, colônias alemãs, e tudo isso faz parte da beleza do país que hoje é o Brasil. Nós, hoje, sem essa miscigenação, sem essa migração, nós não seríamos nada hoje. Grande parte do que nós somos hoje, nós agradecemos, tá, a esses povos. Tá? E depois que os governos esquerdistas começaram a estimular uma migração irresponsável. Por quê? Porque essa migração anterior, que o Brasil sempre aceitou sem nenhum estresse, as pessoas vinham para cá e se aculturavam aqui no Brasil. Aí depois veio Aloysio Nunes, a esquerda brasileira, criando leis de imigração que a desculpa era favorecer, não é favorecer, querendo trazer grupos para cá, onde eles não tinham a obrigação de se aculturar e nós tínhamos que aceitar a cultura deles. Ora, o grupo islâmico, eles não aceitam os católicos, os cristãos, melhor dizendo, nos seus países, né? E eles queriam trazer para cá essas pessoas que poderiam formar xarias, guetos aqui, onde você seria obrigado a se submeter às leis deles, e não é assim que funciona. Então essa beleza toda que nós tivemos anteriormente eles estavam buscando subverter, e eu vou explicar aqui o porquê, como esse mecanismo mesquinho funciona, mas ele é bem simples na verdade, e o porquê da importância dessa migração sadia. Ora, nós... assim, poucas pessoas sabem de diversas migrações de diversos povos que nós temos aqui no Brasil, mas eles não são muito populares, como no caso os ucranianos. Já os japoneses e já os chineses, eles atuam pesadamente no soft power. Soft power é uma forma de projeção de poder geopolítica. Ou seja, você entra em outro país com uma ação geopolítica forte para você fixar a cultura desse outro país aqui dentro. Ora, os japoneses, como que eles fizeram isso? Através da língua e da sua comida. E os chineses agora estão fazendo o soft power extremamente agressivo também através da sua língua, por causa do comércio internacional, e por causa da comida também, dos seus produtos, economia também. Então isso é um soft power, uma forma de projeção geopolítica, mas isso eu falo depois. Vamos falar agora sobre essa questão da migração e os atentados terroristas aqui no Brasil. Aqui, para que vocês tenham ideia, migração e atentados terroristas aqui no Brasil. Nós temos 3 grupos principais que tentam dominar o mundo: a nova ordem mundial, o comunismo russo-chinês
e o islamismo, eles têm uma dependência entre si muito forte. O Islã precisa do dinheiro da nova ordem mundial, que são os grandes grupos econômicos que eles praticamente que dominam o Reino Unido, tá? O comunismo russo, chinês, também precisa dos recursos da NOM, e a NOM precisa deles para causar desordem, e eu vou mostrar isso aqui já já para vocês. Quem está saindo da nova ordem mundial é o Trump. Ele vai formar um outro grande grupo que deve se somar ao Brasil. Estamos vendo aí o Trump e o Bolsonaro junto, mas isso eu explico também depois. O que esses três grupos eles buscam destruir? A moral judaico-cristã, que é a nossa, o direito romano e a filosofia grega. Então, esses são os objetivos básicos dele. Não dá tempo de ficar falando aqui muito sobre isso, mas é para que vocês entendam a grosso modo. Eu vou entrar em especificações daqui a pouco. Como que eles vão conseguir destruir a nossa sociedade a partir desses três itens aqui? Eles vão entrar nas comunicações, vão entrar na educação. As faculdades, as universidades se transformaram num antro onde você não pode expor a sua opinião, que você é rechaçado violentamente, né? Nas artes são para elevar o ser humano, né? As artes da esquerda, ela busca chocar, sempre chocar, né? Eles se infiltram na política, infiltração nos três poderes, na insegurança pública. A insegurança pública é um dos objetivos fundamentais, porque a desordem favorece os desordeiros, para que todo esse sistema funcione, tá? Então vamos aqui, exemplos das atuações deles. Por causa da lei da migração europeia, o povo do Reino Unido não queria mais essa migração que tentaram implantar aqui no Brasil também, onde o migrante não era obrigado a se aculturar no país. Então, no Reino Unido, vocês têm prefeitos islâmicos, governadores, deputados, existem áreas onde a Sharia manda, e por causa do politicamente correto, você não pode ir contra isso. Então, quando teve o Brexit, que foi a votação do povo do Reino Unido para sair da comunidade europeia, o Brexit ganhou, ou seja, o povo não queria mais. E por que o povo venceu? O que o povo conseguiu? Por causa do voto. O voto lá funciona, é em cédula. Aqui no Brasil, nós desconfiamos que muitos desses deputados, senadores, governadores, vereadores, a gente olha assim, bicho, aquilo ali não tem condições nem de comer capim. E nós temos as urnas eletrônicas que nem o jogo do bicho quer, nem escola de samba quer, ou seja, ninguém confia nisso. O certo seria em cédula. E o povo lá venceu. E por isso que está a Rede Globo atacando o Brexit, a comunidade europeia contra, assim como a Rede Globo e as mídias são contra o nosso presidente aqui no Brasil também. Eles trabalham para esses três grupos aqui de uma forma ou de outra. O atentado em Realengo, o atentado em Suzano, um modus operandi da pessoa atacar, matar e suicidar-se no final, cometer o suicídio no final, é um modus operandi islâmico. Isso não é nosso. Hoje as pessoas pouco pesquisam, mas o atentado Realengo, a pessoa que cometeu o atentado naquela escola de Realengo, ele era um islâmico, ele era um praticante do Islã, tá? O atentado na Nova Zelândia, agora há pouco tempo, que o cara transmitiu ao vivo e tudo mais, ele não se matou no final. Ele era um admirador do comunismo russo-chinês, tá? Então nós já tivemos diversos atentados aqui no Brasil. Aquele atentado do Charles Hebdo, em Paris, onde terroristas islâmicos entraram lá naquele jornal e mataram jornalistas e coisa e tal. O presidente François Hollande, ele estava com a popularidade muito baixa, extremamente baixa, ele estava quase para ir embora. E ele
todos nós sabemos que ele é um socialista, né? Está com a popularidade muito baixa. Para não... É o que se desconfia, diversos estudiosos desconfiam disso, que aquele atentado do Charlie Hebdo, cometido pelo islamismo, foi para favorecer o presidente de esquerda a permanecer no poder. Porque depois daquele atentado ele começou a aparecer na frente do povo, na frente do exército, na frente não sei o quê, aumentou a sua popularidade, ele foi reeleito. Então, eles sempre se ajudam de uma forma ou de outra. Aqui no Brasil, nós vemos todos os grupos atacando pesadamente o poder executivo, que é a primeira vez nos últimos 30 anos que o poder executivo, pelo menos, está aliado ao povo. Então, estão atacando diretamente o presidente da República. As artes, por exemplo, o Brasil perdeu nesses últimos 30 anos diversos artistas regionais, cantores, artistas plásticos e diversos outros tipos, porque a Lei Rouanet, ela só favorecia a quem está do lado dele. O Brasil é um país continental, vocês acreditam que nós só temos esse grupinho pequeno de artistas e tudo mais? É lógico que não, nós temos muito mais do que isso. E outra coisa que vocês têm que prestar muita atenção, para eles não interessa a razão, interessa o poder. Então não adianta ficar falando, olha só como aquele esquerdista é burro, como aquele... Não, para eles o que interessa é o poder. Então a mídia vai estar a favor, não de quem tem razão. A mídia vai estar a favor, o establishment vai estar a favor de quem tem o poder. E é assim que funciona. Depois eu explico mais outras coisas. Muito obrigado a todos. Essas aulas só são possíveis por causa daquelas pessoas que ajudam, cooperam. Muito obrigado a todos vocês que compartilham também. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.